Olá, turma. Na aula de hoje, nós vamos corrigir a atividade e também vou fazer algumas explanações a respeito do conteúdo Império Bizantino. Conforme estudamos no capítulo Roma Antiga, nós vimos que Roma foi um dos maiores impérios que a história antiga já conheceu, se não de toda a história da humanidade. Contudo, a partir do século III depois de Cristo, esse império começa a sofrer uma série de crises, tanto interna quanto externa. Externamente, o Império Romano passou a ser invadido por povos que eles chamavam de bárbaros. Eles chamavam de bárbaros porque eram povos que não falavam a língua romana, né, a língua latina, e eram considerados povos de uma cultura diferenciada. Especialmente na parte amarela do mapa, eh, essa região foi bastante ocupada por esses povos, né, e isso causou também uma crise bastante significativa para que essa parte ocidental do Império viesse a cair, né, o Império Romano durou até 476 depois de Cristo. O lado leste do Império Romano, compreendido aí no mapa pela cor roxa, no entanto, não estava sendo vitimado por toda essa onda de crises que vivia o lado ocidental do Império, né. Então, mantinha-se uma economia bastante estável, a cultura desse lado leste do Império, o chamado Império Oriental, era uma cultura mais relacionada à cultura grega e ela se diferenciava em vários aspectos, não só na economia, como também na cultura. Então, diante de todos os problemas que enfrentava o Império Romano, e com a morte do imperador Teodósio em 395, o império foi dividido em duas partes, ficando a parte ocidental com capital sediada em Roma e a parte oriental com capital sediada em Constantinopla. Essa cidade antes era conhecida como Bizâncio, mas no governo do imperador Constantino, ele reformulou, transformou um pouco a cidade e deu a ela um outro nome, o nome de Constantinopla. Era uma cidade importante do ponto de vista comercial nessa região. Era um grande polo comercial. E hoje é conhecido como Istambul, a capital da Turquia. Como exemplo de crise interna, podemos citar a chamada crise do escravismo. A mão de obra escrava estava sendo substituída por novas relações de trabalho, porque, como o império havia se expandido ao máximo, não havia mais como obter escravos para trabalhar. Então, esse número de escravos estava diminuindo, muitos deles estavam ganhando a sua liberdade, motivado especialmente pelas lutas, como vimos no capítulo também direcionado ao estudo de Roma. Então, isso provocou mudanças nas relações de trabalho. O lado ocidental do Império Romano ainda perdurou até 476, quando finalmente ele foi destruído e os povos germanos que invadiram esse lado do Império acabaram tomando conta do governo de toda essa região praticamente, ficando a parte oriental ainda preservada e governada e controlada por mais alguns anos. Um dos imperadores mais conhecidos e que se destacou na administração do Império Oriental Romano foi o Justiniano, que durante o século V promoveu grandes transformações e uma delas foi a que estava relacionada ao direito, ao código jurídico. Então ele se baseou no direito romano, que era um código jurídico elaborado pelos romanos antigos, adaptou esse código e implantou no Império Romano do Oriente. A atividade da página 139, ela traz trechos desse código e ele compara esse código com
alguns códigos do direito estabelecidos na nossa Constituição Federal. Então, nós vamos fazer a análise desses dois códigos e compará-los para que possamos responder às questões desta página. Após ler as fontes que estão disponíveis lá na página 139 do livro didático, vem a primeira questão, onde diz: existem semelhanças entre as normas do Código de Justiniano e alguns dos atuais princípios jurídicos brasileiros? Quais? Então, esse Código de Leis, também conhecido como Código de Justiniano, sendo comparado com a atual Constituição Federal Brasileira, onde estabelecem os principais deveres e direitos do cidadão brasileiro, a gente vai fazer a comparação e observar, por exemplo, que lá no Código de Justiniano tem um princípio que diz: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Na legislação brasileira atual, há um princípio que diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Nesse caso, diz respeito à liberdade de expressão e de pensamento que era estabelecido já no Código de Justiniano e que também está presente na atual Constituição Federal Brasileira. Outro princípio, também já estabelecido no Código de Justiniano e também presente na nossa Constituição: ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Está lá no Código de Justiniano. E na atual Constituição diz: a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Outro princípio justiniano: nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. Na Constituição Federal diz: aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, alguém sendo acusado de algum crime, ele tem o direito de apresentar a contraprova, né, de se defender diante das acusações que está sendo acusado, né, e ter a defesa de seus direitos garantidos. Por fim, um outro princípio: o encargo da prova fica com aquele que afirma e não com o que nega. E na atual Constituição brasileira diz: o ônus da prova fica com aquele que acusa. Então, se eu acuso alguém de um crime, eu tenho a obrigação de apresentar as provas. Não cabe a quem está sendo acusado apresentar a prova. Então, se eu é que estou acusando, eu é que tenho que apresentar as provas para provar aquela acusação. Então, comparando esses códigos, esses princípios jurídicos, a gente percebe que há sim semelhanças entre eles, embora em outras palavras, mas que há semelhanças, ok? A questão 2 diz: como as fontes citadas abordam as questões da liberdade individual e da propriedade? Então, as fontes defendem a propriedade privada e procuram garantir a liberdade individual. Isso é o que está nas entrelinhas dos códigos citados lá na página 139. Na questão 3, nós vamos discutir a relação entre governo e religião, sabendo que no período do Império Bizantino havia uma relação muito estreita entre governo e religião. Aí a questão diz: segundo a legislação brasileira atual, qual é a relação entre Estado e religião? Pesquise. Então, segundo a legislação brasileira, o Estado é laico, ou seja, não está ligado a nenhuma religião, conforme estabelece o artigo 19 da Constituição Federal Brasileira. Então, não deve haver, por parte de nenhum governo, seja de qualquer instância, a sua relação com nenhum tipo de religião. Ele não deve se basear numa religião para assim aplicar ideias ou princípios religiosos em sua forma de governar, seja com quem quer que seja. Na questão 4, traz um trecho de um escritor, de um historiador,
sobre Roma e seu império, onde ele estabelece algumas diferenças entre as porções oriental e ocidental do Império Romano no século V depois de Cristo. Então, que diferenças o autor aponta entre as porções oriental e ocidental do Império Romano? Então, observando o texto, é possível perceber e apontar que no Oriente havia riqueza, comércio, fertilidade da terra e força militar, enquanto no Ocidente as forças militares romanas estavam enfraquecidas e havia uma crise econômica. Na questão 5, a historiadora Angelique Layot, especialista em civilização bizantina, faz a seguinte análise quanto à conquista de Constantinopla em 453 pelos otomanos. Então, como eu disse, em 476 o Império Romano do Ocidente havia praticamente sido destruído pelos germanos, enquanto que o Império Romano do Oriente permaneceu por mais longos anos e que somente em 1453 foi ocupado pelos otomanos, um grupo de pessoas vindo da China, da região da China, haviam se convertido ao islamismo e são conhecidos na história como otomanos, e ocupar essa região, pondo fim ao conhecido Império Bizantino. Então, nesse texto, a historiadora vai fazer uma análise deste período e do que aconteceu após a invasão do Império Bizantino pelos otomanos. Primeira pergunta: qual é a ideia principal da autora? Então, a autora afirma que, apesar da conquista otomana em 1453, os traços da civilização bizantina não desapareceram. Ainda há permanências do Império Bizantino até os dias de hoje. Então, mesmo quando a gente diz o Império foi destruído, o Império acabou, é preciso levar em conta também, claro, esse cuidado ao dizer isso, porque, na verdade, um império, uma cultura, uma civilização, os traços, os costumes, elas não desaparecem assim do nada. Elas permanecem, de uma certa forma, podem sofrer alterações, mas que não zeram, digamos assim. Elas não desaparecem totalmente. É o que a autora aqui está afirmando também. Então, o que permaneceu após o fim do Império Bizantino? Então, sua religião, sua cultura, suas formas artísticas e o poder econômico de certos grupos sobreviveram nos Balcãs por muitos séculos. Ainda hoje se encontram resíduos desse passado. Os Balcãs, citados aí no texto, faz referência a essa região, é uma região que recebe essa denominação também, tá? E conforme a autora também afirma, esses traços de cultura, de religiosidade e de arte bizantina estão presentes ainda hoje, nessa região.